Olá, meus irmãos e amigos. Primeiramente, eu gostaria de desejar a vocês, pais, um feliz Dia dos Pais, e gostaria de trazer a reflexão, o capítulo 22, o versículo 6 do livro de Provérbios, que nos diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Pois bem, esta palavra nos traz uma reflexão acerca da nossa responsabilidade como pais de poder instruir os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. A expressão ou texto em epígrafe, ele expressa muito bem a condição em que nós devemos instruir os nossos filhos. Aqui o verso dos 22:6 nos diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho em que devem andar. Não o caminho em que devem andar. Existe uma diferença entre essas duas posições bíblicas. O artigo definido o, diferente da junção da preposição em mais o artigo definido o. Quando nós falamos ensina o caminho que deve andar, nós estamos apenas direcionando o caminho, ou, em outras palavras, dizendo para os nossos filhos em qual caminho eles devem andar, qual direção eles devem tomar. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ensinar o menino no caminho. Isso quer dizer que nós devemos estar caminhando com ele no caminho em que eles devem aprender a andar segundo os preceitos e os mandamentos da palavra de Deus. Quando nós ensinamos os nossos filhos no caminho, nós estamos dando, acima de tudo, o nosso próprio exemplo. Nós fazemos para que eles façam. Nós ensinamos com a própria vida, com o nosso próprio comportamento, com as nossas próprias atitudes. Diferente de apenas dizer para eles o caminho que eles devem andar e vivermos de forma diferente. Se queremos ter sucesso no nosso ensinamento, naquilo que nós queremos que nossos filhos sejam ou aprendam, nós temos que dar o exemplo. Já existe uma filosofia que diz o seguinte: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Se nós queremos que os nossos filhos sejam arrastados, segundo o conceito, segundo os princípios da palavra de Deus, que eles andam e vivam dessa forma, nós devemos, de fato, ensiná-los no caminho e não apenas o caminho. Então fica essa reflexão para você, para que você, nesse dia tão especial, nessa dádiva de Deus que é o Dia dos Pais, que você reflita nesta palavra, que você tome como exemplo o que está escrito aqui em Provérbios 22:6, e você ensine o seu filho realmente no caminho juntamente com ele, não apenas dizendo para ele o caminho que eles devem andar. E eu tenho certeza que se fizermos assim, se agirmos dessa forma, nós iremos dar aos nossos filhos um verdadeiro legado, um verdadeiro exemplo para que eles tomem e sigam a sua vida rumo aos caminhos de Deus, seguindo aquilo que nos ensina a palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um dos pais, que vocês sejam bem-sucedidos como os pais e que você tenham filhos e que os vossos filhos realmente lhes dê um grande orgulho e que vocês sejam muito felizes nessa condição ou nessa dádiva que Deus nos deu, que é ser pai. Feliz mais uma vez, Dia dos Pais.